Aproveitando a presença da nossa doutora Lala, prazer em revê-la, como sempre. Muito prazer estar por aqui. Obrigada, Marinho. É isso aí, pessoal. Próximo tema aqui, virando a página, pessoal, do nosso Morning Show, eu quero repercutir com vocês o protesto e a indignação das mulheres com o etarismo, né? Que, pelo visto, está longe de acabar. E dessa vez quem virou notícia foi a atriz Cláudia Ohana, que completou 62 anos agora em fevereiro e fez um protesto em uma das principais avenidas de São Paulo, Avenida Paulista, com um cartaz que dizia, abre aspas, nós não estamos velhas aos 62, fecha aspas. E é óbvio que para falar disso, ninguém melhor que a nossa doutora Lala para repercutir. O que você achou, doutora, em termos do simbolismo, a mensagem que ela queria, enfim, transmitir? Eu acho que a gente precisa de mais movimentos dessa forma, porque, na realidade, a mulher, né, é muito difícil envelhecer para a mulher, ainda hoje, tá? Seja a questão do etarismo e parecer mais jovem, eu pareço muito mais jovem do que eu sou, tenho acima dos 40 anos. E aí, os comentários que eu recebo, nossa, você parece muito mais jovem. E aí, às vezes, a pessoa até não dá credibilidade. O ponto é que quando a mulher começa a envelhecer, ela não pode usar uma saia, ela não pode ter cabelo branco, ela não pode aparentar mais velha, porque ela perde a credibilidade. E isso é muito doloroso no aspecto feminino. O homem não, né? Se a gente olhar ali o filme Uma Linda Mulher, o Richard Gere com cabelo grisalho maravilhoso, charmoso, e a Julia Roberts extremamente jovem. Então, não é simples estar neste papel, né? Hoje a gente tem uma mudança assim, o processo de envelhecimento tem sido alterado, a gente está prezando mais pela saúde mental, está prezando mais pelo sono, pela atividade física, e isso faz com que a gente envelheça de uma forma mais saudável e aparentando estar mais jovem. E hoje a mulher de 40 anos, ela já está num outro momento, buscando novos relacionamentos e extremamente jovem. Se por um lado é óbvio que não dá para fazer coisas aos 62 anos com a mesma intensidade que você fazia aos 22 anos, por exemplo, a idade, no fundo, é só um número que é muitas vezes usado para também, enfim, de alguma forma desmerecer a pessoa. Mas acho que com ganhando a experiência, né, mano, cada vez mais vividos, você vai conseguindo até degustar as experiências mais aos 62 do que aos 22, onde tudo é muito efêmero, muito rápido, muito superficial até, né? E eu acho que tem uma questão da mudança de referencial, porque a gente está falando de pessoas que quando nasceram, alguém que tinha 62 anos estava muito mais próximo da perspectiva de morrer do que hoje, quando a expectativa de vida geral da população, quem chega até os 62 vai viver mais uns 20 anos ainda. Sim. Então não está no fim da vida, tem 2 décadas pela frente para viver, pelo menos. É a quadra final. Exatamente. Mas, então eu acho que passa um pouco por uma mudança de imagem e de referência social que a sociedade tem em relação à pessoa quando chega numa determinada idade. Então, a forma de pensar alguém que chega aos 60 anos agora precisa ser diferente do que era quando esta pessoa de 60 anos era criança. E aí tem até umas coisas engraçadas. Eu não sei se vocês já viram uns vídeos assim do programa Silvio Santos, nos anos 80, que as pessoas falam a idade. Todo mundo parece muito mais velho e tem 22 anos. Eu 23. lembro. Isso cara, inacreditável. Esse foi um dos vídeos mais chocantes. Se a gente puder aqui, claro, respeitando o rito de direitos, esse vídeo, se a gente puder ter um trechinho aí, produção, seria maravilhoso. Mas é impressionante a diferença de visão que nós temos sobre o que estar na fase, em cada uma das fases da vida, nas diferentes idades, né? Porque aos 20 e poucos anos, o meu pai já tinha filhos. Eu não tenho até hoje. Complementando o que você falou, dados do IBGE, tá? A gente está com 15% de uma população idosa. Daqui a cerca de 10 anos, a gente vai estar com 20%. Só que em 2050, a gente vai ter uma população que vai ser o dobro das crianças. Então, a nossa tendência, essa alteração, estamos com menos crianças do que estávamos antes. Então, a população idosa, a maior parte da população será idosa. Então, é uma forma da gente ver que somos semelhantes, né? Somos iguais e podemos trazer mudanças sociais impactantes para a visão, né? E a perspectiva de uma forma diferente. Meus amigos. Então, 2050 vai estar uma velharada generalizada. 2050 promete ali o ressurgimento de casas de bingo, dentre tantos outros estabelecimentos aí preferidos da terceira idade. Agora, sinceramente, quando eu descobri meu caríssimo Pepe, que é a atriz a Alessandra Negrini, tinha 54 anos e tá da forma que ela tá, aí eu falei, eu não duvido mais de nada não nessa vida.
Você viu? Eu vi. Negrinha maravilhosa. Negrinha é maravilhosa. Maravilhosa. Negrinha é maravilhosa. O Mano colocou no ponto aqui da referência, né? Eu acho que tem uma questão que eu queria colocar aqui, até para promover o debate. A cultura, ela pauta comportamento e ela cria comportamento. Uhum. Então, por exemplo, cinema na década de 80 e 90, né, as atrizes, por exemplo, de 60 anos de idade, faziam papéis de avós só. O Richard Gere, por exemplo, na década de 90, fazia papel do garanhão, bonitão, cabelão, tal. Hoje em dia, mulheres de 60 anos, 70 anos, são CEOs de empresas. Sim. Não porque tem uma questão também de feminismo, assim, mas a tendência é ser, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Então, tem um comportamento que pode ser ditado com a arte, com a cultura, de modo a mostrar para essas pessoas, né, e para a sociedade em geral, que pessoas de 60 anos de idade, não são velhas, são aptas a atuar nas mais diversas funções, né? E o caso da arte é um pouco diferente, né? Porque tem os personagens, mas na vida real é triste você ver uma pessoa de 60 anos de idade ser demitida da empresa por conta da idade, sendo trocada por uma pessoa mais nova, né? De forma injusta, sem experiência, né? O ideal é sempre mesclar as idades numa empresa. Então eu espero que a gente evolua para esse caminho. Isso sem mencionar a própria Demi Moore, né, Jess Peixoto, que virou talvez o grande símbolo dessa discussão etarista, né, e mostrando que nunca é tarde para você poder brilhar e realizar o seu potencial que você estava predestinado a realizar, né? E que muita gente coloca que talvez não tenha conseguido o Oscar por conta de um etarismo dos próprios votantes e da academia. A Cláudia Raia então, eu acho que existe uma discussão aqui que é o que é ser idoso hoje. Beleza, essa discussão ela é ampliada por questões culturais, a gente está tendo uma modificação. Mas existe uma discussão adicional. O que é ser idoso hoje para uma mulher? E aí as formas de cobrança, tanto de aparência, mas as oportunidades a partir disso são muito diferentes. E eu nem preciso chegar no excelente protesto da Cláudia Ohana ao CTC 62. Eu posso olhar ao paradigma dos 40, né? O que é uma mulher aos 40 com um homem aos 40? A forma como a sociedade encara uma mulher aos 40 é como se ela já tivesse ali naquele prazo de validade, casar, ser mãe, todas essas coisas. E a forma como se encara um homem é em potência, é em aspectos de desenvolvimento, tá vivendo seu auge. Então existe muito uma questão de cobrança das mulheres em relação à idade. Por isso ela lá belamente colocou aqui, envelhecer para uma mulher é tido, não como... Para um homem é socialmente tido como um vinho, às vezes. Envelhecer é bom. Para uma mulher envelhecer, você está passando do prazo de validade. Então a gente também precisa mudar, como sociedade, a forma de se encarar isso e as oportunidades dadas. Eu acho que o cinema, no geral, é um ótimo espaço para isso. O entretenimento é um ótimo espaço para essa discussão, porque ele é uma área em que... categoricamente, as mulheres mais velhas, com mais de 50, têm tido oportunidades, muitas vezes, sequestradas e que elas são encaradas e até mesmo, por assim dizer, um pouco mais restringidas. E eu acho que o protesto da atriz vai nesse sentido. Agora, falando de mulheres já com uma idade um pouco mais avançada, quero trazer mais um caso aqui para estimular o papo, meus queridos. Olha só, a nossa gloriosa Ubermodel Gisele Bündchen, aos 44 anos, né, ela se separou, encontrou um novo amor e engravidou aos 43, acelera na linha do tempo os 9 meses de gravidez e acabou de ter o filho, né? Recentemente, ela discretamente apareceu pela primeira vez, acompanhada da filha mais velha e o novo namorado, o grande Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu, referência na área. E isso foi tudo, enfim, filmado, né, e fotografado num iate pouco mais de um mês depois de dar à luz ao terceiro filho. E aí deu o que falar, né? É um pouco do que a Jess mencionou, né? A mulher acima dos 40, e elas aparecem muito no meu consultório com essas novas relações. Acredito que a Gisele se torna um exemplo, um modelo de que você não precisa ficar num relacionamento ruim. E algo muito interessante que a paixão renova a gente, né? A paixão faz com que a gente se sinta mais jovem, faz com que a gente se sinta mais ativa, tem mais vontade de viver. Então isso traz um gás e traz uma força para a mulher, inclusive sob aspectos, né, que a gente hoje tem a sexualidade mais desenvolvida, de uma maneira com menos tabus e mais aceitação. Isso traz a jovialidade para a vida, traz um aspecto muito feliz, muito alegre, e ela se tornando mãe se torna um grande exemplo, né? Espetacular, não dá para não ficar feliz por ela, mas sem hipocrisia e demagogia aqui, pessoal, também. Para Gisele Bündchen, que também é o supra-sumo da beleza feminina, talvez a mulher mais bonita da história do Brasil. O mercado dela, as possibilidades dela e o desejo em relação a ela
é maior, obviamente, né? Naturalmente ela tem essa presença, mas feliz por ela. Está muito bem casado, inclusive, Joaquim Valente, baita de um cara, só semeia o bem e tem realmente uma presença forte ali na comunidade do jiu-jitsu em Miami, da defesa pessoal. Agora, pessoal, quem não superou tanto foi o ex dela, o astro do futebol americano, Tom Brady. Meus amigos, ele tomou uma decisão milionária e colocou a mansão de Miami, avaliada em 800 milhões de reais à venda, só para evitar ter Gisele, que está com uma nova família, perto dele, perto ali na vizinhança. Então, será que essa seria a nova forma de superar e iniciar novas relações para o Tom Brady? Ou foi, como diria o nosso Tino Marcos para o Galvão Bueno, sentiu, Galvão, sentiu. Eu acho que é uma ótima forma da gente superar relacionamentos, muitas vezes, quando a gente tem mais dificuldade, é sim, deixar de seguir nas redes sociais, deixar de ver a vida da pessoa e, como o caso do Tom Brady, se afastar. Porque a gente vê a outra pessoa feliz, muitas vezes a gente lembra de marcas do que a gente deveria ter feito ou se culpa. E aí a gente precisa trabalhar em terapia, obviamente, para lidar melhor com isso. Mas se afastar foi uma atitude ideal. Pepe? Vamos combinar o seguinte, cara. Alguém conseguiria superar a comparação com a Gisele Bündchen? Eu entendo perfeitamente Leonardo Tom Brady. DiCaprio. Eu entendo perfeitamente Tom Brady. Leonardo DiCaprio deve estar sofrendo até hoje também. Entendeu? Não é tão extensivo assim quanto o Tom Brady, mas deve estar sofrendo. Inclusive o padrão dos 27, né, Leonardo DiCaprio? Agora, só colocar um ponto aqui. É importante fechar ciclos na vida. É bom você ver que a Gisele Bündchen fechou o ciclo e é ruim ver que o Tom Brady não conseguiu fechar o ciclo dele. Não, mas calma. Às vezes mudar de endereço é parte do processo de iniciar um novo ciclo. Você muda de casa, muda de endereço. Mas dizem que ele não gostaria de encontrá-la e que ela é muito presente na região. Mas vale lembrar que eles têm 2 filhos em comum. E os dois, especialmente a menina, é idêntica a Gisele. Então, não é como se ele pudesse fugir muito disso. Né? Papo tá bom, papo maravilhoso, mas eu vou me despedindo de todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui. E a gente continua aqui ouvindo a doutora Lala, até porque no final é isso, né? Preservar o respeito aos filhos e também saber azeitar esse processo de separação de uma forma também que não crie nenhum trauma e também nenhum ruído maior, né? Qual é a melhor maneira, né? Porque às vezes a gente acaba tendo que priorizar os filhos, mas essa proximidade às vezes traz um desgaste para a própria pessoa que ela está sofrendo. Então o contato acaba tendo que ser restrito, acaba tendo que diminuir, mas enfim, né, a gente tem que lidar da melhor forma possível. Talvez exista parte de culpa no cartório do Tom Brady, né, porque não sei se efetivamente existiu um caso, né, no casamento deles de traição, enfim, e aí... Os indícios são fortíssimos de um histórico recheado de infidelidades, né? Mas enfim, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o que faz. Mas mudar o cenário pode ajudar nessa superação. Com certeza, isso ajuda bastante. Isso contribui. É diferente, cara. Eu acho que, por favor, eu acho que a vida da gente é composta por relações que a gente teve também. Memória. E não dá pra pagar o passado. Não. Eu, por exemplo, não deixo de seguir ninguém, não bloqueio ninguém que eu tive algum tipo de relação, porque é importante aquela pessoa para quem eu sou hoje. Ela deixou alguma coisa em mim. E saber ressignificar isso é importante. Saber ressignificar o que você teve é importante. Saber ressignificar o amor também é importante. Né? Vou fingir que acredito. Você não bloqueia pra mandar um oi sumida. A realidade é essa. Oi sumida. Obrigado. É por isso que ele não bloqueia. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. É isso. Eu concordo com você, Pepe, mas você está dizendo de uma relação que você conseguiu superar e conseguiu ressignificar. Por isso que eu mencionei. Mas terapia. Eu sofro também. Mas você queria estar junto? Eu sofro pelos amores passados que eu Aí, tive. Mas às vezes Pelos amores que eu não tive ainda também. iniciar o novo capítulo ajuda a ressignificar o capítulo anterior. E é também. difícil virar a página quando a gente está sempre querendo estar de volta com a outra pessoa. Então, ver a pessoa acaba dificultando. Pois é.